ótima tarde! Agora na SBR tem SBR Esportes com Alex Silva. SBR Esportes. Uma ótima tarde para você que tá ligado comigo aqui no SBR Esportes, por todas as nossas plataformas, no rádio 92.1 FM, também pelo nosso site, portal sbr.com.br, pelos aplicativos em que você ouve também a nossa rádio e, claro, aqui também pelo canal no YouTube. Para quem não sabe, para quem tá ouvindo aí pelo rádio, quer acompanhar com imagens no YouTube no seu celular, pode acompanhar também no YouTube. É só você procurar lá Alex Silva, que é o meu canal Alex Silva Narra, você vai conseguir acompanhar tudo do SBR Esportes de hoje, viu? 12h34, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa live que nós temos aqui no nosso canal no YouTube e também no SBR Esportes no ar em 92.1 FM para toda a região de Bauru e também para todo mundo pelos aplicativos de rádio. O Léo falou, Brasil passou no sufoco, foi um pouco mais difícil do que muita gente imaginava, mas ainda assim a seleção brasileira conseguiu avançar e vai jogar a fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Eu já vou responder a pergunta do Leonardo de Souza. O Léo perguntou, para quem está me acompanhando aí no rádio, não tinha ouvido a pergunta do Léo no final do jornal da SBR, ele perguntou, quem foi o cara do Brasil? Para mim, o cara foi o Bruno Guimarães. Foi o cara que deu o passe para o segundo gol, né, pro gol da virada. Foi o motorzinho do time, foi o cara que mais correu da seleção brasileira durante o jogo e eu vou falar um pouco sobre isso no nosso programa de hoje. A gente vai analisar os erros, os acertos da seleção brasileira, também falar um pouco da seleção japonesa, que eu acho que muito do fato do Brasil ter dificuldades no jogo foi mérito da seleção japonesa também, isso tem que ser levado em consideração, a gente vai falar sobre isso aqui no nosso SBR Esportes, vai falar também sobre a situação dos jogadores do Brasil, o Casemiro ontem saiu durante o jogo, né, ali com dores, o Lucas Paquetá foi substituído no primeiro tempo, e aí o Paquetá deve passar por exames hoje para saber qual que é a situação, se é uma lesão mesmo que ele teve na coxa ou não. A gente vai falar sobre isso e, claro, também falar sobre o nosso próximo adversário. Afinal de contas, minha gente, hoje tem Costa do Marfim e Noruega. Quem passar desse confronto, que acontece já, às 14h, pega o Brasil no próximo domingo. Brasil joga domingo, 5h, o jogo que vai acontecer então pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Olha que horário espetacular, né? Horário clássico do futebol aqui no Brasil, 5h, todo mundo já se reunindo com a família, com os amigos para fazer aquele churrascão gostoso e tá todo mundo ligado para torcer pela seleção brasileira para avançar para a próxima fase. E aí eu já quero perguntar para você o seguinte, quem você acha que o Brasil enfrenta na próxima fase? Enfrenta a Costa do Marfim ou enfrenta a Noruega? Ou melhor, quem você preferiria como adversário na próxima fase da Copa do Mundo? Então manda aí mensagem no nosso WhatsApp no 14 3879 6039. 14 3879 6039. 14 é o DDD, né? Para você que não é de Bauru e região, tá acompanhando aí por todos os nossos portais, né? Pelos aplicativos e tudo mais. Vai lá, manda mensagem, adiciona o número aí. Vou repetir, hein? 14 3879 6039. Manda mensagem de áudio que eu quero ouvir a sua voz aqui no SBR Esportes. E você também pode participar pelo chat do YouTube e mandando mensagem de texto também no nosso WhatsApp. Sempre muito importante contar com você aqui. Você faz o programa junto comigo. Junto comigo você faz o programa e a gente vai falar muito sobre essa vitória de ontem da seleção brasileira. E também quero saber de você o seguinte, você quase infartou com o jogo ontem? Porque teve gente que passou mal, viu? Eu tava assistindo o jogo num bar, minha Nossa Senhora. Quando sai o gol do Brasil, parece que foi uma catarse coletiva. Todo mundo ali comemorando e muito a vitória da seleção brasileira diante da equipe japonesa. Uma grande vitória do Brasil, uma vitória para criar casca para o resto do Mundial. E a gente vai falar muito sobre esse jogo. Então, você segue aqui com a gente, o SBR Esportes está no ar para você que quer saber tudo sobre a seleção brasileira.
Agora, 12h38. Vamos então continuar falando aqui de seleção brasileira. Vamos falar dessa vitória de ontem que, olha, minha gente, que jogo, hein? Que jogo sofrido, suado, dramático. Aquela vitória aos 50 do segundo tempo, já nos acréscimos da segunda etapa, quando todo mundo já achava que o jogo ia para prorrogação. O Martinelli vai lá e faz o gol da vitória do Brasil. Vamos falar então sobre esse jogo? A gente vai começar aqui essa análise da partida de ontem, começando pelo que deu errado, pelo que, na minha visão, pelo menos eu acredito que não funcionou no Brasil no jogo de ontem. E é uma situação, acho que não só pra gente ficar de olho, mas pro próprio Ancelotti, que é o técnico do Brasil, se atentar para corrigir essas falhas pensando no próximo jogo, porque independente de quem vir, independente de quem jogar contra o Brasil, seja Noruega ou seja Costa do Marfim, primeiro, não acredito que vai ser um jogo fácil na fase de oitavas de final, e além disso, acredito que qualquer uma dessas duas seleções pode adotar uma tática muito parecida com o que o Japão fez no jogo de ontem. Segurar um pouco mais o jogo, se defender e tentar jogar nos contra-ataques. Pode ser que essas seleções utilizem da mesma estratégia que o Japão se utilizou ontem, então é importante sim a gente ficar de olho no que deu errado ontem na seleção brasileira. E pra mim, pelo menos o que eu vi, o principal motivo pro Brasil ter feito um primeiro tempo ruim, porque é um time que faz um primeiro tempo ruim e se transforma na segunda etapa. O que, na minha visão, fez com que o primeiro tempo do Brasil não fosse um primeiro tempo ideal, de um time que conseguisse realmente deslanchar na partida, sabe? Conseguir colocar o seu jogo, encurralar o Japão, foi a falta de movimentação dos componentes ali da seleção, principalmente no ataque. A seleção brasileira teve muita posse de bola, isso durante o jogo todo. Tava claro que a ideia do Japão era dar a bola pro Brasil, se defender e sair nos contra-ataques, aproveitar um erro do Brasil. E o Brasil tinha a bola, mas tinha pouca movimentação. Faltava ali uma aproximação maior dos jogadores do Brasil para conseguir furar o bloqueio japonês. E é fato também que a marcação do Japão encaixou muito bem durante o jogo. E eu vou rasgar elogios aqui para a seleção japonesa nesse sentido, porque apesar da derrota, ficou muito claro que o que eles tinham como proposta de jogo funcionou. E aí foi onde o Brasil teve dificuldades. Porque o Japão defendia em muitos momentos com 5 jogadores na defesa, fazia uma linha de 5 ali que dificultava muito com que o Brasil conseguisse quebrar esse bloqueio. O Vinícius Júnior, que é o cara do Brasil e tem sido assim durante a Copa, todo momento que ele recebia a bola, era 2 caras em cima dele, e eu já tinha alertado sobre isso antes da partida. Lembro de ter falado isso na semana passada, quando a gente viu que o adversário seria o Japão, que era uma seleção que faz muito isso. Gruda 2 marcadores num cara e é difícil desse cara trabalhar. Foi assim ontem mais uma vez. O Vini, toda vez que ele recebia a bola, a marcação chegava mordendo nele, chegava ali em cima e ele não conseguia jogar. E aí essa falta de movimentação no ataque fez com que o Brasil tivesse muita dificuldade. Teve em alguns momentos do primeiro tempo, e eu acho que você vai perceber, se você puxar pela memória, você vai perceber até os narradores falando na transmissão. O Paquetá, ele pegava a bola, ele falava, pô, aparece pro jogo, sabe? Tipo, ele queria a opção de passe. E essa opção, ela não acontecia. Não tinha alguém que se aproximava ali ou que abria espaço para receber a bola com mais tranquilidade ou para tentar envolver a marcação da seleção japonesa. E quando você enfrenta um time que joga fechadinho, que joga da forma como o Japão jogou, você precisa da movimentação desses caras para conseguir abrir espaço na marcação, para conseguir puxar algum defensor deles, para conseguir com que esse espaço seja aberto para trabalhar a bola, para conseguir um passe em profundidade, para ir numa jogada no mano a mano, conseguir colocar, por exemplo, o Vini Júnior ou o Ryan numa condição de mano a mano contra esses caras, e o Brasil não tinha isso. Era um time que tinha bola, tinha posse, trocava passes, jogava no campo de ataque do Japão, mas não conseguia se movimentar de forma a conseguir tirar o adversário da zona de conforto.
E, no meu ver, foi o que mais prejudicou o Brasil nesse primeiro tempo. No primeiro tempo do jogo. Foi o que deu errado pro Brasil na partida. Essa falta de movimentação fez com que o time não tivesse jogadas mais agudas pelos lados do campo, fez com que o time não conseguisse colocar os seus atacantes em condição de finalizar, pelo menos criar boas oportunidades, né? A gente viu o Brasil tentando jogar muito pelo meio, jogar muito por baixo, mas o Japão estava levando a melhor em todas. Era essa a verdade. O Brasil não conseguia fazer uma jogada para furar esse bloqueio japonês. Então, o que faltou, na minha visão, que deu errado mesmo no jogo, foi essa falta de movimentação no ataque. Foi um time que tinha uma posse de bola inofensiva. Que não conseguia fazer com que essa posse de bola, com que esse controle do jogo, entre aspas, fosse convertido em chances reais e em chances perigosas mesmo para a seleção brasileira. E aí acontece o gol do Japão, né? O Brasil até jogava melhor nos primeiros 20 minutos, era o time que mais pressionava, jogava no ataque. O Japão não criava grandes oportunidades, como não criou de fato no jogo. Só que aí os caras conseguiram se fazer valer da sua estratégia, que era se aproveitar de um erro do Brasil para colocar os caras em perigo em contra-ataque. E foi o que o Japão fez no gol que acontece logo depois da pausa para hidratação, né? A gente tem essa pausa para hidratação que está sendo muito criticada aí por muitos, né? Por dividir o jogo em 4 partes, mas enfim, não vou entrar no mérito disso agora. O Danilo erra um passe na saída de bola pelo lado direito do Brasil e o Casemiro não acompanha. E o Casemiro fazia um primeiro tempo horroroso, péssimo o primeiro tempo do Casemiro. Talvez os 45 minutos em que o Casemiro teve a sua pior atuação jogando na seleção brasileira. Foi difícil, viu? Foi difícil, mas enfim. O Danilo erra o passe, o Sano, que é o jogador do Japão, consegue recuperar essa bola em velocidade, o Casemiro não acompanha, o Gabriel Magalhães, ele afunda pro campo de defesa para tentar proteger ali, marcar o centroavante japonês, só que ele abriu espaço pro Bate, né? Ele pagou o Bate ali naquela situação, e aí o Sano também acertou um chute de rara felicidade, né? No canto do Alisson, muita gente lembrou de um dos gols da Bélgica em 2018, numa situação parecida também no gol contra a Croácia, no gol que o Brasil sofre contra a Croácia em 2022. E assim, foi um erro geral, um erro na saída de bola do Danilo, o Casemiro lento no lance, a questão da falta, que eu vi umas pessoas falando, tinha que fazer a falta. Ele já estava amarelado, se ele faz a falta, ele toma o segundo amarelo e ia ser expulso. O Brasil ia jogar aí 70 minutos com um jogador a menos, talvez o desastre fosse pior se ele fosse expulso. Mas enfim, eu acho que o erro do Casemiro não é não fazer a falta, é não conseguir acompanhar o jogador japonês. E o Gabriel Magalhães, na minha visão, ele até acaba fazendo o melhor ali, né? Ele pelo menos a minha sensação que ele pensa o seguinte: se eu recuo para defender ali para marcar o camisa 9 deles, o centroavante deles, que era o Ueda, era melhor do que deixar ele em condições para receber o passe. Era mais fácil o Japão fazer um gol com um passe pro Ueda do que do chute do Sano. Só que aí foi o que eu falei, ele pagou o bate, o Sano conseguiu acertar um chute de rara felicidade e abriu o placar para a seleção japonesa. E aí, depois que saiu o gol do Japão, o Brasil entrou em parafuso. A seleção brasileira teve uma dificuldade enorme dentro do campo. A gente percebeu que o Brasil sentiu o golpe. Psicologicamente, os jogadores estavam maus. Muitos momentos ali, a gente teve trombada de 2 jogadores da seleção. Uma, eu lembro que foi o Casemiro e o Matheus Cunha, mas teve uma outra agora que me fugiu quem trombou. O time não se achava dentro de campo. O Brasil tinha a bola, mas não conseguia criar jogadas, não conseguia furar esses espaços da seleção japonesa. E aí, vamos para a situação que o meio-campo do Brasil não estava funcionando. Casemiro mal, errando muitos passes também, e o Lucas Paquetá não estava conseguindo fazer um bom jogo.
Talvez ali pelas características do adversário ele não conseguia encontrar passes, não conseguia encontrar jogadas, o que é a principal característica dele. E aí, o Paquetá machuca, né? Ele sente o posterior da coxa. Ele já tinha sentido já logo nos primeiros minutos ali. E aí, no final do segundo tempo, ele já sai carregado pelos jogadores, já sai carregado ali por todos os atletas. E aí é onde, na minha visão, vem o grande acerto do Ancelotti. Inclusive, eu vi um tweet muito legal, né, de um cara falando tipo assim, né, pô, eu teria tirado o Casemiro e não teria colocado o Martinelli. Por isso que o Ancelotti é 5 vezes campeão da Champions e eu vou trabalhar amanhã às 6 da manhã. Eu achei esse tweet sensacional e eu acho que expõe a realidade. O Ancelotti, ele teve uma visão, na minha concepção, assim, maravilhosa do que poderia ser o segundo tempo para o Brasil. A seleção brasileira estava tendo pouca presença de área e estava tendo pouca movimentação do meio para frente. O time não estava conseguindo furar o bloqueio japonês. E principalmente, o Brasil estava tentando jogar muito por baixo, estava tentando criar muito pelo meio e jogando muito por baixo, e o Japão estava levando a melhor em todas. O que o Ancelotti faz? Ele perde o Paquetá, a mudança dele é colocar o Endrick. E muitos vão falar, pô, mas o Endrick não criou nenhuma chance grande, nem nada do tipo. Só que, na minha visão, a entrada do Endrick dá outra cara pro time, outra movimentação, e o Brasil se acerta pro segundo tempo. Porque com o Endrick, o Brasil ganha presença de área, o Cunha é deslocado para jogar um pouco mais no meio, e principalmente o ataque do Brasil fica mais móvel. Você percebe um time que se movimenta mais. E uma outra coisa que o Ancelotti fez, e que muitos não fariam, e é um detalhe bastante interessante que alguns comentaristas chamaram a atenção, eu não tinha percebido isso num primeiro momento, ele meio que tira o Vinícius Júnior do jogo. Como que ele faz isso? Ao invés dele deixar o Vini jogando um pouco mais pro meio, para participar um pouco mais do jogo, ele joga o Vinícius Júnior colado na lateral, ele cola o Vini na lateral do campo, para que o Vini arraste a marcação e o Brasil consiga ter espaço para criar. Porque sempre quando o Vinícius pegava na bola, eram 2 jogadores do Japão colando nele. E não foi uma grande partida do Vinícius, a gente tem que falar. Apesar dele quase ter feito um golaço, se não fosse o tapinha do Suzuki ali, seria um golaço dele no segundo tempo. Mas enfim, com isso, o Brasil ganha mais em movimentação, o Brasil consegue povoar mais o campo de ataque, consegue ter mais presença de área. E o Brasil vai empurrando a seleção japonesa. Você percebe no segundo tempo, já logo de cara, uma postura diferente do Brasil. Não só de ter posse de bola, não só de jogar no campo de ataque, mas um time muito mais agressivo. Mais, como eu posso dizer, uma postura de quem queria ganhar o jogo, realmente, sabe? De quem buscava a vitória. E aí a seleção brasileira empurra o Japão para o campo de defesa e a partir daí as coisas começam a funcionar melhor. O time começa a jogar mais pelo alto, tanto que já logo no começo do segundo tempo tem uma bola levantada na área que o Casemiro cabeceia, a bola bate no jogador japonês e bate no Suzuki, que tira ali em cima da linha, o Suzuki, o goleiro da seleção japonesa, eles tiram ali em cima da linha, aquela situação. Na hora que eu vi o lance, eu falei, caramba, cara, como que não foi gol? Impossível não ter sido gol. Dá até aquela sensação, pô, não vai ser hoje, sabe? Só que aí, logo na sequência, o Brasil consegue fazer o gol de empate numa jogada que ficou muito claro o que o Ancelotti queria pro segundo tempo, jogar mais pelo alto. Com o time empurrando o Japão pro campo de defesa, o Gabriel Magalhães, que é zagueiro, estava jogando quase como um volante, um meio armador, um ponta, e é ele que faz o lançamento do bico da área pro cabeceio do Casemiro. Isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção, que eu acho muito legal, porque muitas vezes quando a gente pensa, pô, em bola lançada na área, chuveirinho e tudo mais, dá muito uma sensação de desespero, de falta de jogadas mesmo, sabe? Às vezes de falta de criação, falta de tática da equipe. Só que eu já vi ontem, e analisando depois, né, pensando no que aconteceu na partida,
ontem o Brasil não fez não fez disso uma situação, como que eu posso dizer, como se fosse só um desespero, uma medida desesperada, do tipo, a gente precisa fazer o gol, vamos começar a jogar bola na área. Não foi isso, pelo menos eu não tive essa sensação, porque a seleção brasileira começa a criar as melhores oportunidades quando começa a jogar pelo alto, porque por baixo estava difícil de conseguir entrar na defesa do Japão, estava difícil de conseguir criar jogadas. E como o time brasileiro estava empurrando o Japão para o seu campo de defesa, e todo mundo do Brasil jogando no campo de ataque, tanto que o Gabriel Magalhães é quem arma a jogada do gol, o Brasil começa a jogar pelo alto, a estatura da seleção brasileira é melhor, é um time que sabe jogar na bola aérea, e foi o que aconteceu. E assim, jogadas de bola aérea trabalhadas, tá? O lance que o Casemiro quase faz o gol é uma jogada trabalhada, o lance do gol é uma jogada trabalhada, você vê claramente pela movimentação, e já aconteceu em outros jogos do Brasil também. Esse levantamento na área para sair um gol de cabeça. O gol do Vini contra a Escócia, o segundo gol, acontece dessa forma, numa jogada de bola aérea, só pra gente ter uma noção, e ontem contra o Japão funcionou mais uma vez. E eu tô tentando puxar pela memória aqui, eu não vou me lembrar quais jogos, mas aconteceu também, já sob o comando do Ancelotti, nesses amistosos e também nas eliminatórias. Então, não foi só simplesmente uma medida de desespero. É claro que facilita isso acontecer, o fato do jogo por baixo não tá funcionando. Então começa a jogar na bola aérea e funcionou. Sai o gol do Brasil dessa forma e coloca o time japonês numa situação um pouco mais difícil do jogo. O Brasil começa a ter muito mais controle da partida. O Japão sente o golpe do gol, começa também a se desestabilizar de uma certa maneira pelo gol sofrido, mas ainda assim um time muito aplicado taticamente. E aí o Ancelotti faz uma outra mudança que eu confesso que eu não esperava, que é a saída do Matheus Cunha para a entrada do Gabriel Martinelli. Porque teve um determinado momento que informaram lá na transmissão, Brasil tem 3 jogadores aquecendo. Tava aquecendo o Ederson, o Neymar e eu não vou me lembrar quem que era o outro jogador. Agora me fugiu quem era o outro jogador que tava aquecendo, mas não era o Gabriel Martinelli. Salvo engano, acho que era o Igor Thiago, mas eu não tenho certeza. Mas eram 3 caras aquecendo. Então o que a gente imaginava? Talvez ele vai colocar o Neymar no jogo para fazer essa função de camisa 10 mesmo, né, de organizador do time, para colocar o time mais para cima para matar o jogo. Só que ele já não tinha um organizador com a saída do Paquetá. Então era de se imaginar que o Neymar pudesse entrar nessa função, ou até mesmo colocar o Ederson para jogar ali, fazer uma dupla de volante com o Casemiro e soltar o Bruno Guimarães, né, para ser um cara mais avançado no time. Só que o que ele faz? Ele tira o Matheus Cunha e coloca o Gabriel Martinelli. Na hora que ele coloca o Martinelli, me veio a dúvida, mas caramba, cara, o que ele vai fazer? O Martinelli joga mais pelos lados do campo, né? Principalmente pelo lado direito. E ele não tirou o Ryan. Ele não tirou o Ryan e colocou o Gabriel Martinelli. Aí me ficou a dúvida na cabeça. Mas o que será que ele vai fazer com o Martinelli? O Endrick vai jogar lá na frente, centralizado. Você tem o Vini Júnior na esquerda e na direita o Ryan. Qual vai ser a ideia de colocar o Gabriel Martinelli nessa situação? E aí é onde a gente tem a resposta de um Martinelli jogando mais pelo meio do campo, mais centralizado. Não como uma referência lá na frente, mas jogando mais na faixa central do campo. E deu certo, não dá pra negar que deu certo, porque o Brasil ainda continuou tendo mais controle do jogo, continuou criando mais oportunidades. Teve a bola do Vini Júnior, que, cara, ia ser o gol mais bonito da Copa. Eu não tenho nem dúvida disso, que ele sai driblando, leva a defesa japonesa, dá um biquinho na bola, e aí a bola bate na mão do Suzuki, faz uma defesaça, bate na trave e a bola sai, né? Não sai o gol do Vini, seria um gol espetacular. O Brasil começa a ter mais controle do jogo, joga melhor na minha visão, e aí foi premiado com um gol no final da partida. Mais uma vez, uma roubada de bola do Ryan pela direita. Isso é uma coisa que a gente tem que chamar atenção, porque contra a Escócia, o primeiro gol do Brasil, é ele quem rouba essa bola na direita, é ele quem divide com o zagueiro e a bola sobra no pé do Vini para fazer o gol.
E ontem, mais uma vez, o Ryan rouba a bola na entrada da área, a bola sobra para o Bruno Guimarães e ele dá o passe para o Martinelli cara a cara com o Suzuki, que ainda toca na bola. Ele ainda faz a defesa, a bola bate na trave e entra para delírio da torcida brasileira. Jogo já com 50 minutos e assim o Brasil garantiu a sua classificação dentro dos 90 minutos e vai jogar as oitavas de final. Não foi uma partida das partidas mais brilhantes do Brasil, não tenho dúvidas disso. Eu acho que o Brasil fez jogos melhores, né, nessa Copa. Só que eu vejo que é o tipo de jogo em que você cria casca, em que você ganha experiência, você ganha tamanho dentro da competição, sabe? Você ganha corpo dentro da competição, porque Copa do Mundo é isso. Em algum momento você tem que passar por uma adversidade para conseguir ganhar uma Copa. Não existe uma Copa do Mundo em que uma seleção dominou do começo ao fim para ser campeã. Eu, pelo menos, não me lembro, na história recente das Copas, um time que conseguiu passar o carro do começo ao fim da Copa. Talvez o Brasil de 2002, mas ainda o Brasil de 2002 teve um sufoco contra a Turquia também, né? Mas assim, não me lembro de na história recente das Copas, um time que passou o carro do começo ao fim. A Argentina, em 2022, perde o primeiro jogo para a Arábia Saudita na fase de grupos e passa da Holanda nos pênaltis. Inclusive a Holanda de novo eliminada nos pênaltis, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Em 2018, a França teve um joguinho um pouquinho mais complicado, acho que na fase de grupos. No mata-mata, talvez a França tenha tido ali uma situação um pouco melhor. Em 2014, a Alemanha quase cai para a Argélia, já no primeiro mata também. A seleção alemã teve uma dificuldade bastante grande, depois passa da França também, ali nas quartas de final, em um baita jogo. Venceu por 1-0, mas não teve tranquilidade. Em 2010, a Espanha em 2010 empata no primeiro jogo contra a Suíça e logo ali já a Espanha é colocada em xeque naquela oportunidade. E no jogo contra a Holanda na decisão é uma partida que vai para prorrogação e tudo mais. Então teve ali seus percalços também a seleção espanhola dentro daquela caminhada para conquistar o título em 2010. E acho que teve algum outro jogo no mata também que não foi tão fácil assim. Teve uma dificuldade também a seleção espanhola em 2010. Em 2006, a Itália campeã nos pênaltis. 2002 o Brasil passa aí também por um sufoco contra a Turquia. Então, assim, seleção campeã tem que passar por uma dificuldade. Não dá pra você imaginar que você vai vencer uma Copa do Mundo dominando todos os jogos do começo do minuto 1 até o minuto 90 sem ter nenhum tipo de dificuldade, sem ter nenhum tipo de emoção. E ontem o Brasil passou por essa emoção. Acho que ontem o time teve uma atuação bastante interessante no segundo tempo. Primeiro tempo expôs muitas falhas, na minha opinião, mas ainda tem muito para que o Brasil aprenda com isso e consiga repetir a fórmula do segundo tempo nos próximos jogos. Acho que o Ancelotti ontem, ele conseguiu ter uma ideia de que o time pode ter variações, de que o time pode ter modificações e pode desempenhar melhor. Mas também teve algumas certezas ali de algumas situações que funcionam, né? De alguns caras que realmente desequilibram. Antes de seguir aqui com essa análise, eu quero saber da sua opinião, quero saber o que você achou do jogo. Manda aí sua mensagem no 14 3879 6039. Você que tá aqui também no YouTube, manda a mensagem aí no chat, participe comigo. Inclusive tá rolando uma enquete aí, para saber quem vai ser o próximo adversário do Brasil na Copa. Costa do Marfim ou Noruega? As duas seleções se enfrentam daqui a pouco, daqui a 58 minutos começa o jogo. Eu acho que vai ser a Noruega. Minha opinião é de que a Noruega passa da Costa do Marfim, mas por enquanto aqui na enquete tá empatado, viu? 50-50 por enquanto. Então, manda aí a sua opinião, que eu quero saber também de você, o que você pensa, quem vai ser o próximo adversário do Brasil e qual adversário você prefere. Me conta, você quer pegar um time africano como a Costa do Marfim, que é um time que tá em evolução, é um time que já venceu a França no último amistoso antes da Copa do Mundo, que tem nomes interessantes, ou você prefere pegar a Noruega do Haaland e do Odegaard? Manda aí
a sua mensagem no 14 3879 6039. E aí, participa aí, o que você acha que vai ser mais fácil? Se o Japão já deu esse trabalho todo, será que nas oitavas vai ser mais difícil? Vai ser mais fácil? O que você espera? Manda pra gente aí no nosso WhatsApp no 14 3879 6039 e também no chat aqui no YouTube. Sempre muito legal ter você aqui. Eu tava falando do Bruno Guimarães e o Bruno Guimarães, olha, eu vou te contar, hein? Tá fazendo uma Copa espetacular. Eu cheguei a falar em algum momento aqui que talvez eu não colocaria o Bruno Guimarães como titular da seleção brasileira. E, salvo engano, falei isso logo depois da estreia contra o Marrocos. Que eu talvez pensaria ali numa dupla um pouco diferente com Fabinho e Danilo Santos. E é fato que o Brasil funcionou melhor a partir do momento em que esses dois entraram naquele jogo contra o Marrocos, quando o Brasil teve uma dupla de volantes diferente. Só que a Copa que o Bruno Guimarães vem fazendo desde então é algo que precisa ser elogiado e muito. Para mim, ontem, o melhor jogador da partida. Deram o título pro Casemiro, né, de como melhor jogador, né, o prêmio de melhor jogador da partida, mas na minha visão, o melhor jogador foi o Bruno Guimarães. Foi o cara que mais correu. O Bruno Guimarães percorreu 12 quilômetros ao longo de todo o jogo, tava ali se posicionando a todo momento para gerar jogo, para fazer com que o time andasse, e ele dá uma assistência espetacular quando ele dá o passe pro Gabriel Martinelli fazer o gol. Então ali o Bruno Guimarães se colocando, na minha visão, como um dos melhores jogadores, não só do Brasil, mas um dos melhores jogadores dessa Copa. Vem fazendo bons trabalhos, 4 assistências já para ele ao longo desse Mundial, e ontem a mais importante de todas até o momento, sem dúvida nenhuma. É um cara que já foi muito contestado, principalmente na Copa de 2022, mas nessa de 2026 ele consegue encaixar o time e fazer o time andar. Ó, o Neto tá participando aqui no chat junto comigo. Ele diz o seguinte: quando o Ancelotti botou o Endrick pra dentro da área, ele diz que pensou, vai afundar a zaga japonesa e vai abrir espaços pro Vini e pro Martinelli. Pô, você tá pensando como técnico, viu? Porque eu, sinceramente, pensei mais na questão de movimentação. Eu não tinha imaginado que seria isso, não. Pensei mais em movimentação e referência na área. Pra mim, tava muito claro que quando ele coloca o Endrick, ele ia voltar o Cunha pra jogar mais no meio-campo, para fazer mais parte da armação. Mas essa questão de Vini, Martinelli não me passou pela cabeça, não. Você teve uma leitura muito boa, viu? E aí, ele pergunta também, sem o Paquetá, quem vai entrar? Martinelli ou Endrick? Vamos lá então, Neto. Vamos falar então da situação do Lucas Paquetá. O Brasil treinou agora há pouco. Foi mais um treino regenerativo, né? Os jogadores que participaram do jogo de ontem, né? Os titulares, fizeram ali uma academia. O pessoal até falou que poderiam ir pro campo depois. Isso contando aqueles 15 minutos que são abertos para a imprensa que o pessoal tava divulgando, né? E quem foi pro campo foram os jogadores que não atuaram no jogo de ontem. Então, o Brasil treinou já, mas é muito mais hoje um regenerativo, não dá para ter ideia nenhuma de qual vai ser o time para o jogo de domingo, né, contra ou Noruega ou contra a Costa do Marfim. E aí surge a questão do Paquetá. Paquetá, ele sai ontem no jogo reclamando muito de dores na posterior da coxa. Há quem diga que depois do jogo ele passou muito sorrindo, né, para falar ali com os repórteres, com a imprensa, um semblante mais tranquilo. Só que assim, cara, posterior da coxa, eu não acho que vai uma situação tão rápida para ele recuperar. Então, hoje, isso aqui é palpite, é feeling, não é informação, tá? Eu acho que o Paquetá não joga no domingo. Ele vai passar por um exame hoje para detectar, para saber se tem lesão ou não, se é um outro tipo de situação, se é só um desconforto, algo nesse sentido. Então hoje ele deve passar por um exame e assim nós vamos ter a informação se ele vai ter condições de jogo ou não para domingo. Hoje, nesse momento, eu acredito que o Paquetá não joga. E aí vem a pergunta, né? Quem entra no lugar do Paquetá? Será que ele vai com o Gabriel Martinelli? Será que ele vai com o Endrick? Qual seria a formação nesse caso? Olha, vendo o que aconteceu no jogo de ontem,
Eu acho que a entrada do Endrick no lugar do Paquetá muda o time, só que eu vejo que o Ancelotti não vai fazer isso no jogo. Eu acho que ele não vai colocar o Endrick como titular. Eu vejo que ele tem confiança no Matheus Cunha, e não dá pra falar que o Matheus Cunha tem feito uma Copa ruim, apesar do jogo ruim de ontem. Acho que ontem ele foi muito abaixo mesmo, apagado, pouco apareceu, não teve um grande destaque. Então eu não acho que ele vai tirar o Matheus Cunha do time. Então eu vejo que ele vai colocar o Cunha para jogar como centroavante. E aí eu acredito que o Gabriel Martinelli faça essa função jogando no meio. Inclusive ontem na coletiva ele chegou a dizer, né, que o Martinelli tem até características de um camisa 8, de um segundo volante, aquele volante que faz o tal do box to box, né, que o pessoal do Tati 15 gosta de falar, que é aquele volante que joga na defesa, também aparece no ataque, e o Martinelli fez uma boa partida ontem, né, quando entrou, fez o gol, então é uma coisa que não dá pra negar. Eu acredito, é palpite, tá, viu, Neto? Eu acredito que ele vai com o Martinelli. Eu acho que ele vai com o Martinelli para esse jogo, caso o Paquetá não possa jogar. E aí, nessa situação, é de se imaginar um time com Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Essa linha de defesa ele não vai mexer. O meio com Casemiro e Bruno Guimarães. Apesar do gol, apesar de ter feito um segundo tempo ótimo, eu ainda não colocaria o Casemiro como titular. Eu tiraria ele do time, mas quem entende é o Ancelotti, né? Ele tem 5 Champions e eu tô só aqui falando bobagem sobre futebol pra você no microfone. Minha opinião é, eu tiraria o Casemiro, mas eu não acho que ele vai tirar. Então, Casemiro e Bruno Guimarães, e aí mais à frente daria pra fazer um time nessa situação com o Martinelli, Ryan, o Vini Júnior na esquerda e o Matheus Cunha jogando mais centralizado. Talvez seja a volta do 4-2-4, que eu já critiquei aqui em alguns momentos. Funcionou contra o Japão, não dá pra negar. Eu talvez faria uma situação um pouco diferente, mas dá pra imaginar com o Martinelli jogando nessa função. E o Neto ainda fala aqui no chat da situação do Casemiro já ter amarelo, né, do Danilo Santos jogar no lugar dele. Eu vou te falar que eu acho difícil, viu, Neto? Porque o próprio Ancelotti já falou que não vai poupar jogador por possibilidade de suspensão. Ele vai colocar todo mundo que ele tem à disposição para jogar. Então, vai ser muito difícil ele tirar o Casemiro por conta disso. Acho que vai ser muito difícil ele tirar o Casemiro só por causa do cartão amarelo. Talvez ele tire durante o jogo e tudo mais, mas eu acho muito difícil que o Casemiro seja sacado do time por essa questão. Eu jogaria com o Danilo ou com o Fabinho no lugar do Casemiro? Sem dúvidas. Essa é a minha opinião. Mas, vendo pelo ponto de vista do Ancelotti, eu acho que ele vai com o Casemiro mesmo para esse jogo do próximo domingo, né? E aí, bom, o Neto, eu queria saber a sua opinião também, viu, né? O Neto tá aqui comentando no chat, eu quero saber também a sua opinião, você que tá me acompanhando pelo rádio em 92.1 FM, também pelos nossos aplicativos, pelo site, no portal sbr.com.br. Caso o Paquetá não jogue, o que eu acho mais provável, quem você colocaria no time? Manda aí, 14 3879 6039. 14 eu já embaralhei tudo o número aqui. Vamos lá. Rebobina a fita. 14 3879 6039 é o nosso WhatsApp. E eu falando rebobina a fita, rapaz, se tiver gente aí me ouvindo que nasceu nos anos 2000, talvez não faça nem ideia do que eu tô falando, né? Do que é a expressão do rebobinando a fita. Mas tá bom, tá valendo, né? A gente vai ficando velho assim mesmo. E eu quero saber a sua opinião, manda aí. Você colocaria Endrick, colocaria Martinelli, colocaria o Neymar? Por que não? Se tiver condições de jogar 90 minutos, pode ser um cara pra fazer ali a função dele também. E é válido a gente dizer, e aí você vai falar, pô, Alex, o Neymar não jogou ontem, deveria ter jogado? O próprio Ancelotti falou na entrevista coletiva, e o Neto tá me lembrando aqui também, é bem verdade, o Neymar ontem, ele poderia ter entrado no jogo. O Ancelotti chegou a dizer na entrevista coletiva que as situações eram as seguintes. Se o gol do Brasil não saísse até ali aos 10, 15 minutos do segundo tempo, o gol de empate,
o Neymar ia pro jogo. O Neymar ia pro jogo já no segundo tempo. E aí, como saiu o gol de empate, a ideia do Ancelotti é preservar o Neymar para uma possibilidade de prorrogação, para uma possibilidade de ter mais 30 minutos de jogo. E eu vou te falar que, assim, é muito fácil a gente falar quando o resultado dá certo, quando o fato já está consumado, né? Ser engenheiro de obra pronta. É muito fácil a gente falar quando esse tipo de situação acontece. Mas na hora que o jogo tava rolando, tava ali no bar, né? Tava junto com a minha namorada, junto com os amigos. E o pessoal falando, pô, o Neymar tem que entrar, que não sei o que. Eu falei, tava 1-1 o jogo, eu falei, gente, ele não vai colocar o Neymar agora, porque se ele coloca o Neymar agora e ele vai pra prorrogação, né, nesse jogo, ele vai ter um jogador que fisicamente não está bem. Lógico que eu não falei desse jeito, eu tava falando ali da mesa do boteco, né? Mas assim, ele vai ter um jogador que não tem condições de jogar ainda mais do que 30, 40 minutos. E vai ter pode ser que ele chegue numa situação de que ele tenha um cara a menos na prorrogação. Então, o que vale mais? Correr o risco de jogar, de passar aí o segundo tempo e não fazer um gol, e tomar um gol, quem sabe, e jogar, e aí não ter o Neymar, né, nesse tipo de situação. Mas, caso vá para a prorrogação, ele teria um cara que tecnicamente é muito bom, no mais fresco, para jogar 30 minutos e quem sabe desequilibrar e pegar um Japão cansado também, por conta de todo o contexto da partida. Então o Ancelotti, ele apostou, e apostou alto na minha visão, porque se o Brasil é eliminado, toma um gol no final da partida e o Neymar não entra, você imagina como que ia ser a gritaria em cima dele. Ele apostou e ele fez o certo, na minha visão. Eu acho que assim, se a partida realmente tivesse 1-0 para os caras, precisava de um desespero para buscar o empate, para tentar a virada, aí sim tinha que colocar o Neymar com 15, 20 do segundo tempo. Mas como conseguiu o empate já logo de cara, o Brasil tava jogando melhor, era um jogo muito físico. Era um embate muito físico, os caras do Japão muito rápidos também, é fato que a gente tem que colocar aqui. Não dava pra você arriscar colocando um jogador que ainda não está 100%, correndo o risco da partida ter mais 30 minutos, correndo o risco de ter uma prorrogação. Então ele acertou e foi premiado por isso, foi premiado pelas apostas que ele fez. Inclusive, deixa eu até ver aqui pra eu não falar bobeira, pra eu não falar bobagem, mas o Ancelotti, ele termina o jogo, ainda ele poderia fazer mais 2 alterações. Salvo engano, ele só fez 3. Deixa eu só confirmar aqui pra eu não falar bobagem. E pra falar correto, deixa eu até puxar aqui, ó. Vamos lá. Na verdade, ele poderia ter feito mais uma alteração ainda, né? É que uma das alterações aconteceu ali já no finalzinho da partida, né? Mas, ó, ele coloca o Endrick no lugar do Paquetá já no intervalo do jogo, né? Já logo ali do primeiro pro segundo tempo. Com 20 minutos ele coloca o Martinelli, com 20 do segundo tempo. E aí as outras 2 alterações, elas vão acontecer só no final da partida. O Fabinho entra no lugar do Casemiro, porque o Casemiro sentiu ali estão falando que foi uma cãibra que o Casemiro sentiu e não preocupa pro próximo jogo por conta disso. Fabinho entra aos 46 e o Danilo já vai entrar com 52. O Danilo Santos, né, que entra na partida. O Danilo já entra com 52 e o Danilo entrou no lugar do Bruno Guimarães, né? O Danilo entra no lugar do Bruno Guimarães, e o que o Bruno Guimarães também correu foi brincadeira, né? E o Ancelotti faz essa substituição pra segurar o resultado ali mesmo, pra segurar o 2-1. Ele foi extremamente inteligente nisso. Então ele ainda teria mais 2 alterações pra prorrogação. E caso não tivesse virado o jogo, poderia ir com 3. Mexeu pouco mesmo o Ancelotti na partida. Mas enfim, eu até divaguei aqui, viu? Fui longe nos meus comentários. E, enfim, me perdi aqui no raciocínio. Mas vamos lá, vamos falar então do jogo do próximo domingo, sobre essas possibilidades aí de trocas no meio campo e por aí vai. O Neymar talvez pode ser uma possibilidade mesmo. Eu tava falando da questão do Neymar entrar ou não, né? E quais seriam as alterações, umas possíveis alterações aí pra prorrogação. Acho que o Ancelotti fez certíssimo em segurar o Neymar, porque se vai pra prorrogação ele teria um jogador mais descansado pra jogar 30 minutos e com as condições físicas dentro das ideais
para fazer o resultado. E sobre o Neymar poder ser esse jogador no meio-campo para começar como titular contra a Noruega, eu penso da seguinte forma: eu ainda não tenho confiança de que o Neymar está 100% fisicamente para jogar no mais alto nível, na maior rotação possível, mais do que 45 minutos. Eu, Alex, não tenho essa confiança, vendo o que eu vi contra a Escócia. Eu não tenho essa confiança. Agora, se você me perguntar se taticamente ele pode fazer isso e pode ser esse cara para fazer o meio-campo no lugar do Paquetá, pode. Eu vejo isso. Eu vejo que ele tem as características necessárias para ser o que o pessoal tá chamando de pifador, né? Para ser esse cara para lançar bolas, para distribuir o jogo. Só que eu não sei ainda se ele tem condições físicas ideais. Se ele não tem condições físicas ideais, pensando que é um mata-mata, eu seguraria. Eu deixaria ele como uma carta na manga para um segundo tempo, pensando na sequência. Então, assim, ainda acho que fisicamente ele não tá dentro do ideal. Essa é a questão com relação ao Neymar. Contra a Escócia, como bem lembra o Neto aqui, ele conseguiu distribuir, deu acho que 1 ou 2 passes, teve uma finalização, mas você percebia ali que ainda estava num ritmo diferente do restante dos outros jogadores. Eu tive essa sensação. Então, assim, tá muito cedo para falar Neymar titular na seleção brasileira, e eu não acredito que o Ancelotti vai sucumbir a uma possível pressão para colocar o Neymar de titular. Tá funcionando o time, acho que teve problemas ontem, mas conseguiu achar soluções para os problemas dentro do jogo. E tem um outro cara aí, que eu falei do Bruno Guimarães, que jogou pra caramba, pra mim foi o melhor jogador da partida, disparado, correu pra caramba, enfim, foi uma baita partida dele, mas tem um cara que tá um pouco abaixo do radar aí, mas que tá fazendo uma baita Copa também, que é o Ryan, viu? O Ryan ontem estava um pouco mais tímido, não estava criando muitas jogadas ali pelo lado direito do campo. Depois, com as mexidas, ele começa a ganhar um pouco mais de liberdade, mas o que ele está fazendo nessa marcação, pressão e gerando gol para o Brasil é um absurdo. Fez contra a Escócia, teve a oportunidade de fazer um gol contra a Escócia, acabou perdendo, e ontem é por causa dele que sai o gol da virada do Brasil. Então o Ryan tá fazendo uma baita Copa, na minha opinião, tá um pouco mais abaixo do radar ali, mas é um cara que ajuda a carregar o piano na marcação, nessa sustentação ali pelo lado direito do campo para fazer essa marcação-pressão, e tá fazendo uma Copa muito boa. Hoje, tem o detalhe, né? A gente tá falando aqui de escalação e tudo mais, pode ser que o Rafinha volte pro jogo das oitavas contra a Noruega ou Costa do Marfim. Aí você vai me perguntar, Alex, Rafinha ou Ryan? Hoje, Ryan. E eu não tenho nem dúvidas com relação a isso. O Rafinha não vem bem, não tá num grande momento, e ainda passou por essa lesão, ficou fora aí dos 2 últimos jogos. Se é pra escalar alguém nesse jogo, eu iria com o Ryan sem dúvidas para essa partida. Tá conseguindo fazer muito bem a função. E o Neto tá lembrando aqui do Douglas Santos. O Douglas Santos também tá fazendo uma Copa muito boa. É um cara que não prejudica, é um cara que não tem tido dificuldades, vamos colocar assim, né? Não tem se apurado ali jogando pela lateral esquerda, e tá fazendo uma Copa justa. Acho que tá fazendo jogos ali. Não é um cara que tem feito uma Copa excepcional, mas também não tá decepcionando. Nota 7 pra ele em todos os jogos. Regular demais pelo lado esquerdo do campo, o Douglas Santos, né? Então vamos ver aí qual vai ser a sequência de trabalho da seleção, vamos ver quem vai ser o adversário do jogo de hoje, porque o adversário também pode definir quem o Ancelotti vai colocar como titular no jogo, mas é de se imaginar um time diferente por conta dessa lesão do Paquetá, né? Por conta da situação do Paquetá. Vai passar por exames para ver se tem condições de jogo. Se não tiver, fica fora da partida do próximo domingo contra a Costa do Marfim ou contra a Noruega. E aí, vamos lá, já falar de chaveamento então, né? O jogo acontece às 14h, a Noruega enfrentando a seleção da Costa do Marfim. E aí eu queria perguntar pra você o seguinte: quem você acha que seria pior para o Brasil enfrentar? Noruega ou Costa do Marfim? Quem você quer como adversário? A Noruega do Haaland ou a Costa do Marfim do Diomandé? Então,
Manda aí nos comentários, no WhatsApp também, que eu quero saber a sua opinião, viu? Mas o fato é o seguinte, eu não espero jogo fácil de nenhum dos dois lados. Acho que nem com a seleção da Noruega e nem com a Costa do Marfim. Acho que a Noruega é um adversário mais difícil, por ser um time que tecnicamente tem suas qualidades, vem fazendo uma boa Copa do Mundo. Alex, tomou 4 da França, entraram com o time B, C, pouparam na última rodada. Então, isso aí não leva em consideração esse placar para falar da seleção norueguesa, não. Acho que vem fazendo uma Copa muito justa, fez um grande jogo contra Senegal, vencendo a partida, e é uma equipe que pode dar mais espaços para o Brasil, porque o Brasil joga muito em transição, né? Saindo nos contra-ataques, em velocidade. Então eu acho que é um time que pode dar mais espaços para o Brasil do que a seleção da Costa do Marfim. Só que a Noruega tem algumas peças que eu acho que se destacam mais do que a gente tem, por exemplo, na seleção da Costa do Marfim. A Noruega tem o Odegaard, que é um bom jogador no meio-campo, que é um cara que tem qualidade para organizar o time. E tem um ET como centroavante, que faz gol de tudo quanto é jeito, que é o Haaland. Não dá para negar. E o Brasil tem sofrido com a bola aérea, né? No jogo contra a Escócia, contra o Japão não atacou muito pra gente ter uma noção disso. Mas contra a Escócia foi um dos pontos mais fracos da seleção brasileira, foi a bola aérea. A Escócia chegou com muito perigo nessa bola levantada na área. E o Haaland é um brutamontes, né? Gigantesco. É um cara que tem bom posicionamento para cabecear, para fazer ali muitas vezes o pivô dentro da área, finaliza de tudo quanto é jeito. Então, nesse sentido, eu acho que a Noruega pode oferecer muito mais perigo do que a seleção da Costa do Marfim. A seleção da Costa do Marfim é uma boa seleção, não estou menosprezando, não acho que seria uma zebra se a Costa do Marfim passasse pela Noruega hoje, mas assim, entre os dois, eu preferiria enfrentar a seleção da Costa do Marfim. Eu acho que a Noruega tem mais armas para conseguir vencer o Brasil do que a própria seleção marfinense. Então, se fosse para escolher, eu escolheria a seleção da Costa do Marfim para enfrentar. Mas Copa do Mundo você não pode escolher adversário, né? Tem que... venha quem vier na próxima fase. Vamos ver, o jogo começa daqui a 35 minutos. Os times nesse momento já fazem lá o trabalho de aquecimento no gramado, tanto a seleção norueguesa como também o time da Costa do Marfim. Um jogo legal de a gente acompanhar para saber quem vai ser o adversário do Brasil no domingo e também, claro, já traçar algumas análises. E é importante também que o Brasil vai ter um dia a mais de descanso, né? O Brasil jogou ontem, o adversário joga hoje e aí vai ter um dia a mais de descanso em relação ao seu adversário para o jogo de domingo às 5 da tarde. A seleção jogando num horário maravilhoso para você fazer o churrascão aí com a galera. E para você ficar de olho nos outros possíveis adversários do Brasil, fica de olho na Inglaterra, viu? A Inglaterra pode cair no caminho do Brasil na fase de quartas de final. O chaveamento hoje, vou até pegar aqui os confrontos da Copa, né, para trazer o chaveamento correto para você. Nesse momento, o Brasil vai enfrentar na fase de oitavas ou Costa do Marfim ou a seleção da Noruega. E aí, tá do mesmo lado da chave. Deixa eu pegar aqui que agora me fugiu aqui o chaveamento. Do mesmo lado da chave, a gente tem o México e Equador e também a Inglaterra contra a República Democrática do Congo. México e Equador é um jogo equilibrado, acontece hoje, inclusive, também é um jogo legal pra gente ficar de olho, né, porque tá do mesmo lado da chave do Brasil. Eu acho que é um confronto equilibrado dos dois lados, o México talvez pode pesar aí ao seu favor o fator casa, né, o fator de jogar mais próximo dos seus torcedores, um estádio com mais torcida do México do que do Equador. É um confronto que tudo pode acontecer. Eu apostaria mais na seleção do Equador, acho que tem mais qualidade do que a seleção mexicana. Acho que o Equador passa nesse confronto. E aí, do outro lado, você tem Inglaterra e República Democrática do Congo. O Congo complicou para Portugal? Complicou para Portugal. Não é um time baba. Não dá para colocar o Congo como uma seleção, a Inglaterra já passou tranquila. Não, mas acho que vai passar. Vai passar pela seleção da República Democrática do Congo e deve passar também de quem enfrentar na fase de oitavas, seja México ou seja o Equador. Essa é então o chaveamento da Inglaterra.
E aí, se o Brasil passar pela Noruega ou pela Costa do Marfim, pega a Inglaterra nas quartas de final. Aí o buraco é um pouco mais embaixo, viu? Eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. A seleção inglesa fez uma belíssima partida na abertura, né, na estreia da Copa, batendo a Croácia. Não foi tão bem contra a Gana. Contra a Panamá fez o protocolar e venceu por 2-0. Mas é uma seleção muito forte, para mim, uma das seleções que estão ali na briga pelo título. Eu já falei aqui que nas prateleiras, primeira prateleira é França, Espanha e Argentina. São os três ali que, na minha visão, são os principais para ganhar. E aí, já na prateleira de baixo, uma já caiu ontem, que foi a Alemanha, que eu achava que podia brigar, já caiu. Aí você tem Portugal, você tem Inglaterra, você tem Brasil, são times que podem sim chegar e levar essa Copa. Então, o buraco vai ser um pouco mais embaixo. O time inglês é um time muito forte também, então fique de olho nesse chaveamento da seleção brasileira para a Copa, viu? Eu acho que a Inglaterra pode complicar e bastante. E aí, o Neto tá lembrando aqui, lá na semifinal, ou é Colômbia ou é Argentina, amigão. Então, pode ser o Colômbia ou a Argentina. A Argentina tá do lado do Brasil da chave, mas lá na parte de baixo da chave, né? Então só pegaria a Argentina em uma eventual semifinal de Copa. E eu vou te falar, a Argentina só não vai pra semifinal se enroscar com a Colômbia nas quartas. Porque a chave argentina é uma chave muito, mas muito acessível. A Argentina acho que vai chegar na semifinal da Copa por conta dos adversários que teve. A chave abriu muito para a Argentina com os classificados aí nesse mata-mata de Copa do Mundo. A seleção argentina vai longe mais uma vez. Vamos então falar dos jogos de hoje. Além desse Noruega e Costa do Marfim, a gente tem também um embate entre França e Suécia. Jogo que acontece às 6 horas. A seleção francesa tendo vai ser uma parada dura, viu? Não acho que vai ser um jogo tão fácil assim, não. A Suécia fez um bom jogo contra o Japão na última rodada da fase de classificação. Tomou 5 da Holanda também, é bem verdade, mas o time da Suécia não é um time ruim, não, cara. Tem um ataque ali poderoso. O Elanga, que entrou na partida contra o Japão, foi muito bem. Isaac e Gyökeres são dois bons jogadores. O Isaac não teve uma temporada tão boa no futebol europeu, né? Não teve uma temporada tão boa no Liverpool, mas é um atacante de qualidade. E o Gyökeres fez uma grande temporada no Arsenal, né? Então, assim, é para ficar de olho nesse ataque sueco que pode causar problemas para a seleção francesa. A França é favorita? Sem dúvidas. Eu acho que a França, se jogar a sua bola, passa hoje tranquilamente pela Suécia. E para finalizar, a gente tem então às 10 da noite México e Equador. É o confronto que eu falei que tudo pode acontecer, inclusive nada, mas enfim, México e Equador se enfrentam às 10 da noite. E aí eu acho que a seleção equatoriana, embalada pela vitória que teve contra a Alemanha, tem acho que tá num passo à frente da seleção mexicana, pelo menos essa é a minha visão. Acho que o Equador passa hoje do México. Só que é válido a gente levar em consideração que a seleção mexicana vem fazendo uma Copa do Mundo maravilhosa até então. Talvez seja uma das melhores edições do México na Copa, né? E assim, vai ter o público ao seu favor. Eu nem vi onde que vai ser o jogo. Não sei se vai ser no México ou se vai ser nos Estados Unidos, né? O jogo vai ser na Cidade do México. Então, meu amigo, o estádio vai estar lotado de torcedores mexicanos. O México vai ter o estádio ao seu favor. Vai ter que se fazer valer aí do fator casa para conseguir essa classificação diante do Equador. Bom, deixa eu passar aqui mais uma vez pelo nosso chat. O Neto tá aqui falando que a Colômbia é um time bem arrumado. Eu concordo, tem nomes interessantes nessa seleção colombiana. Luiz Dias, baita jogador. John Arias é um baita jogador. O James Rodrigues, ele se transforma quando joga na seleção colombiana. Então, realmente é um time pra gente ficar de olho aí. Não acho que vai chegar numa final de Copa, mas pelo chaveamento que pegou, pode pegar e quem sabe uma semifinal, cara. Não acho que... Não acho que seria uma loucura a Colômbia chegar numa semifinal, não, cara. Porque, olha, nesse momento, deixa eu pegar aqui, ó, a Colômbia pega a Gana
jogo que acontece na sexta-feira. Aí, se passar, pega o vencedor de Suíça e Argélia nas oitavas de final. É completamente acessível esse confronto. E aí nas quartas de final pode pegar a Argentina, né? Mas assim, jogo equilibrado. A Colômbia fez a final contra a Argentina na última Copa América que a gente teve e deu jogo. A Argentina foi melhor, ganhou, inclusive, tudo mais, mas assim, não acho que seria impossível a Argentina cair para a Colômbia, não. Eu acho que a seleção colombiana pode sim ter um sucesso diante da Argentina, né? Então, Colômbia não seria uma surpresa tão grande se chegasse numa semifinal, e se chegar numa semifinal, pode enfrentar o Brasil, né? Então, esse é o chaveamento neste momento da Copa do Mundo. O Neto falando aí que o México tá muito no embalo da torcida, tá dando certo. Quem sabe, né? Quem sabe a seleção mexicana não consiga uma classificação histórica aí para as oitavas de final da Copa do Mundo. Já passou em outras oportunidades, inclusive em 2018 o Brasil elimina o México nas oitavas de final da Copa, né? Mas era uma Copa que você não tinha essa fase de 16 avos, né? Então não me lembro do México chegando no quinto jogo de uma Copa, sempre parava no quarto. Pode ser que isso aconteça agora nessa edição de 2026. E agora, gente, 1h34, tá chegando ao final aqui mais uma edição do SBR Esportes. Eu quero agradecer demais o carinho da sua audiência. Eu vou confessar pra você, cara, que eu não sei se é a poeira, tá tendo reforma aqui do lado também, acho que vocês estão ouvindo os barulhos aí e tudo mais. E, cara, tô numa coceira aqui no meu nariz que tá difícil, viu? Tá complicado o negócio. Mas, enfim... quem tá vendo na live tá vendo que eu tô coçando toda hora. Não é por falta de educação da gente, é porque tá coçando mesmo demais. Mas brincadeiras à parte, situações à parte, eu quero agradecer demais o carinho da sua audiência aqui no SBR Esportes, para você que me acompanhou em 92.1 FM e também por todas as nossas plataformas. E eu quero dizer que eu volto amanhã, a partir do 12h30, já trazendo quem vai ser o adversário do Brasil e falando sobre os jogos de hoje na Copa do Mundo. Para você que não é inscrito ainda no meu canal no YouTube, se inscreva aí, procura lá Alex Silva Narra, se inscreva aí no meu canal, sempre vai ter as lives aqui do SBR Esportes, e segue a gente também nas redes sociais, @SBRBauru, e também Alex Silva Narra no Instagram, no TikTok, né, em todas as redes. Segue lá para você ter acesso a esses conteúdos, muita coisa sobre Copa do Mundo eu vou estar falando por lá, beleza? Valeu demais pelo carinho da audiência, galera, um forte abraço e até amanhã, tchau, tchau! Você ouviu SBR Esportes com Alex Silva. SBR Esportes.